galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, a carreta furacão segue em crise. E, gente, o vídeo de hoje divide aqui em 3 temas. Vamos começar falando sobre esse novo Brasil, vermelho, foice e martelo, que, para surpresa, eu acho que de toda a direita, a imprensa ontem repudiou de forma veemente as tentativas da esquerda em colocar a liberdade de expressão em xeque. E aí saíram um editorial no Estadão, o Merval Pereira escreveu sobre isso, o Globo chamou especialistas para criticar essa mudança aí, né, dessa nova procuradoria da AGU. Enquanto isso, o Guilherme Boulos foi lá para a CNN defender a medida e já temos alguns políticos tomando ações reais, inclusive umas que visam aí medidas que passam pelo legislativo, outras que já entraram em contato com, já acionaram o judiciário. Quero comentar isso com vocês e mais algumas coisinhas, falar também algumas coisas da direita. Depois quero falar da carreta furacão, que a crise realmente ela continua, vários avanços, retrocessos, pisadas de freio, não foi bem assim, isso, não falei aquilo outro, etc, tudo mais, enfim. Muita confusão ontem que envolve a defesa e a justiça. Confusões que envolvem o Ministério do Turismo. Podemos ter a primeira baixa ministerial por causa do elo que a deputada teria aí, né, com alguns grupos que até então a esquerda dizia combater. Vamos comentar sobre isso. Quero também comentar sobre os responsáveis pela articulação política, que em tese deveria ser um cidadão, mas parece que realmente está exercendo poder. Aí nas sombras são os velhos conhecidos, né, da velha guarda do PT, senhora Gleisi Hoffmann, seu José Disseu. Quero mostrar algumas coisinhas. A Veja até fez uma carta ao leitor, extremamente preocupada com os rumos que o governo vem tomando. O Janones foi abandonado e o Haddad segue passando vergonha. Ontem saiu aí um infógrafo do Poder 360 que mostra que estamos vivendo talvez a pior, sabe, a pior era do século XXI, na verdade esse início de campeonato aí no que diz respeito ao mercado financeiro. Vou mostrar mais algumas coisinhas, enfim, e também tem algumas coisas sobre a senhora Marina Silva, Agenda Verde, que espero que dê tempo, que está nesse último tema, mas vamos, que tem muita coisa. E vejam só, antes de falar sobre a imprensa criticando, mas não estou trazendo isso daqui de forma aleatória, ontem a jornalista, né, com aquele belo queixo que ela tem, proeminente, do Estúdio Z, foi lá no Alvorada para conferir. E a narrativa que tentaram colocar é que basicamente Bolsonaro destruiu o prédio. Se eles parassem e não falassem, não, olha só, o tapete rasgou, não, olha só, não cuidou direito do sofá, eu até entendia. Mas estão querendo culpar Bolsonaro até pela infiltração no teto. O que é que tem a ver? O que tem a ver infiltração no teto? Agora é Bolsonaro, ele infiltrou por quê? Eu realmente queria saber, realmente infiltração acontece sem ninguém esperar. E aquela coisa, se você reforma, Bolsonaro é ser culpado. Olha só, Bolsonaro está gastando dinheiro, melhorando sua própria residência e etc e tudo mais. No final do dia, isso daqui é um showzinho, porque, tá vendo, né? É um cenário onde não faltam críticas a fazer tudo o que está acontecendo. Este desgoverno não está conseguindo apresentar nenhuma proposta positiva para a sociedade até então. E, pessoal, sabe assim, né? O cara teve aí uma equipe de transição com quase 1000 pessoas. Eu creio que o esperado era assim, primeira semana, começar a colocar vários projetos, né, em pauta e começar a avançar, fazer acontecer. Agora, vai me dizer que eu estou exagerando? Qual foi a palavra que marcou a primeira semana a nível de ação? Revogações. Só fez desfazer, não, desfaz isso, desfaz. Teve o que aí de bom para a população? Sim, que realmente vai melhorar. Cadê a picanha? Mas enfim, aí agora o jeito é falar de Bolsonaro, porque apresentar algo positivo para a sociedade, eles não possuem. E aí vejam só, esse daqui tem muito mais conexão com a questão da desinformação e a crítica da imprensa, porque é o seguinte, vejam só, a CNN está fazendo desinformação ou não? Porque ela fala assim, a caneta usada pelo Dilma na cerimônia de posse levantou o primeiro mistério do governo. Por quê? O mandatário disse que recebeu a caneta em 1989, mas o modelo só foi criado 13 anos depois. Mas como assim? Era de um viajante do tempo? Era de um viajante do tempo? O que é que está acontecendo? Não faz sentido.
Depois vem a Madalene Laxo, do UOL, para falar que Lula já contou 3 histórias diferentes sobre a mesma caneta da posse. E aí? Qual a história verdadeira? Estariam os jornalistas, ao levantar essa bola, produzindo desinformação para tentar queimar o governo, produzir ataques, colocar a população, contrária, isso inclusive impactar o avanço das políticas públicas? Eu estou fazendo esses questionamentos porque isso tem tudo a ver com a questão dessa nova procuradoria. E aí vejam só, aqui foi a nota que saiu inicialmente. Gestão Lula cria órgãos contra desinformação, define mentira e acende alerta para arbitrariedades. Conceito ainda não foi definido na lei, mas a AGU diz que se trata de mentira voluntária e ataques a membro dos poderes. Especialistas veem riscos. E aí o Estadão fez realmente um editorial no dia de ontem, foi compartilhado, soltou às 3 da manhã e falava o seguinte: o monopólio lulopetista da verdade. Já traz até termos, muito utilizados no passado, o lulopetismo. Iniciativas do novo governo para punir desinformação e para estabelecer a verdade sobre o passado revestem-se de boas ações, mas mal escondem a vocação autoritária. É o lobo em pele de cordeiro. Aí fala assim, levou apenas um par de dias, e realmente foi um par, 2 dias, para que o cacoete autoritário do governo lulopetista se manifestasse, revestido, é claro, e como sempre, das melhores intenções. Eu não sei nem se levou um par de dias, porque vale o domingo, vale a posse, porque não era dia útil, Então acho que só foi necessário um dia útil, porque no dia 2, ainda assim, no dia 2 passado, a matéria fez no dia 5, fala assim, não, 3 dias atrás, antes de anteontem. Ao tomar posse como ministro-chefe da AGU, o Jorge Messias, o Messias, anunciou a criação de uma tal Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, que tem entre as suas competências representar a União judicial e extrajudicialmente em demandas e procedimentos para a resposta e enfrentamento à desinformação sobre políticas públicas. Trata-se de perigosa formulação, pois nada impede, a não ser escrúpulos éticos, que o governo classifique como desinformação o que é mera opinião. Abre-se uma avenida para o constrangimento de críticos do governo a título de impedir a disseminação de mentiras tendentes a prejudicar o funcionamento do Estado, no limite, a democracia. Será? Não, Vocês acham que o PT iria atrás dos críticos, iria tirar vantagem para ir atrás? Vocês acham isso? Não, jamais. Ainda mais, um cara que foi amplamente apoiado pela imprensa, ele não vai desapontar a imprensa. Ele foi eleito com amplo apoio do Estadão, com amplo apoio do Globo, da Folha, de todos esses jornalistas. Aí o Estadão, que tanto apoiou o Lula, fala: tudo é ainda mais estupefaciente porque o próprio advogado-geral da União reconheceu que não há lei que defina o que é desinformação. Não tem lei. Mesmo assim, Messias achou que era o caso de não apenas criar a Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, como se já não houvesse o Ministério Público para fazê-lo, mas também de tomar para a AGU a prerrogativa de definir o que é desinformação. Para que poder legislativo? Para que deputados e senadores? Tomem nota. Mentira voluntária, dolosa, com o objetivo claro de prejudicar a correta execução das políticas públicas com prejuízo à sociedade e com o objetivo de promover ataques deliberados aos membros dos poderes com mentiras que efetivamente embaraçem o exercício de suas funções públicas. Ou seja, se você critica qualquer coisa que envolva críticas a políticas do governo, agendas do governo, decisões do governo, ou qualquer tipo de crítica a qualquer político no Brasil, se tiver alguém maldoso, isso pode se encaixar como desinformação e esteja preso. Tudo vago o suficiente para servir de base a qualquer coisa, bem ao gosto de governos arbitrários. Em outra frente, o secretário de Comunicação Social da Presidência, o deputado Paulo Pimenta,
anunciou a criação da Secretaria de Políticas Digitais, uma estrutura que funcionará no Palácio do Planalto para combater a desinformação e o discurso de ódio nas redes sociais. Ora, não cabe a um governo determinar o que é desinformação, muito menos ter uma estrutura devotada a combater o que se chama de discurso de ódio. O nome genérico que os petistas certamente usarão, como já o fazem, para qualificar as críticas de opositores. O interessante é que a imprensa, ela também adora classificar os seus opositores de realizar discurso de ódio. Eles adoram fazer isso. É claro que, como de hábito, os petistas prometem que tudo isso será precedido de amplo debate, mas já se sabe com quem. A patota de sempre. Os conselhos que só tem a turma da lacrosfera. Se é para valer, essa polícia do pensamento deve começar enquadrando o próprio secretário Paulo Pimenta, que é um adepto da lunática teoria segundo a qual o atentado à faca sofrido por Jair Bolsonaro foi uma armação, uma clássica fake news. Por sua vez, o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, anunciou em seu discurso de posse a criação da Assessoria Especial de Defesa da Democracia, Memória e Verdade. Nada menos, não há razão para duvidar da boa intenção do ministro, né? Um jurista extremamente respeitável, reconhecido histórico de defesa dos direitos humanos. Mas, essa secretaria dele, principalmente Memória e Verdade, causa apreensão que um governo pretenda estabelecer a verdade e a memória de um país. Pois é exatamente assim que regimes autoritários se consolidam. Você ensina para a criança, né, o que é verdade e o que é mentira, e a história, né, como as coisas aconteceram, as memórias, você também escolhe, né? Tudo moldado em torno de um objetivo. Alguém achava que seria diferente? Alguém achava que seria diferente? Não se sabe o que mais virá por aí, mas apenas esses exemplos bastam para concluir que o lulopetismo parece empenhado em reescrever a história, na qual se destacam os muitos crimes cometidos durante os governos do Dilma e da Dilma, e em determinar como o novo governo petista será descrito agora e no futuro, criminalizando opiniões contrárias. E o último parágrafo se encerra, até aumentei a letra, de certo movido pelo rancor de quem se julga injustiçado, o PT arreganha os dentes, sem qualquer gesto de distensão, nem muito menos de conciliação. Alguém esperava diferente? Que não fosse haver revanchismo e perseguição? Pelo contrário, conforme já era esperado, os petistas, nem bem Lula esquentou a cadeira presidencial, põe em prática sua conhecida estratégia de demonizar os opositores e de reivindicar o monopólio absoluto da verdade. Para o presidente e sua turma, convictos de que encarna um povo em toda a sua diversidade, só é válida a opinião de quem reconhece Lula como redentor dos pobres. Considerem-se avisados. Aos que não aceitarem o credo petista, resta a danação. Considerem avisados. A direita está avisando isso. Deve ter uns 20 anos. Tem gente na direita, né? 20 anos atrás já falava sobre a esquerda, o que eles pretendiam fazer. Sobre a questão mais recente, eu acho que desde a eleição de Bolsonaro, né, em 2018, também já se falava sobre isso, sobre perseguição. Eu acho que durante o governo Bolsonaro ele bateu nessa tecla por diversas vezes, e nas medidas que vinham sendo tomadas, projetos de leis que estavam sendo discutidos, tudo com aval e apoio da turma da esquerda. Eu considero avisados. Nossa, a direita já está para perder a voz. Assim, já passou do nível de avisar, já gritaram, já mandaram telégrafo, tudo. E telegrama. Mas agora o Estadão resolveu avisar. Aí quem também ficou incomodado foi o Merval Pereira. Olha só, ele que fez campanha ativa até a Academia Brasileira de Letras, ele colocou para assinar notinha. Ele assinou. Ele, enquanto presidente da associação. Ó, bacaninha, né? Aí vem.
Órgãos governamentais querem controlar a informação. Aí ele faz ali um pequeno resumo que separa aqui os 2 parágrafos. Ao criar a Secretaria de Políticas Digitais, a Assessoria Especial de Defesa da Democracia, Memória e Verdade e a Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, ou seja, são 3 grupos diferentes, um na AGU, um na SECOM e um no Ministério dos Direitos Humanos, o PT mais uma vez tenta controlar as mídias sociais e a imprensa de maneira geral. Estão querendo definir o que é verdade e o que é mentira e criam a memória do ponto de vista deles, o que na verdade não é novidade. O partido sempre tentou fazer o que chamam de controle social. É mais uma ação política que visa o controle da informação. Só um governo autoritário define o que é verdade e o que é mentira. Não se pode dizer que fake news é o que o governo define. O STF, a matéria do Merval, ele, depois desse primeiro parágrafo, aí ele tem que escrever 3, 4 parágrafos criticando a direita, falando que foi provado que existem grupos que são financiados para promover fake news e que se questionava o inquérito, mas esse inquérito se provou importante, etc. Aí ele faz todo esse disclaimer, porque ele tem que criticar a direita, para mostrar que, eu tô criticando o Lula, mas Bolsonaro é pior, viu? Bolsonaro é pior. Tá, a gente sabe, Merval. Aí lá na frente ele volta e diz assim, fazer uma lei determinando o que é verdade e mentira e criar conceitualmente uma secretaria, assessoria ou ministérios para o governo definir tudo está completamente fora das normas democráticas. Mas Bolsonaro é pior. Isso aqui está fora das normas, mas Bolsonaro é um antidemocrata, ditador, autoritário, istas e fóbicos. Tudo ele é. Mostra a tendência autoritária do PT, não do Dilma. E como definir o que é memória? Ela será sempre seletiva, escolhe-se o que é bom e vai se criando uma memória oficial. Aí o Globo também soltou uma nota, bem maior, tem a opinião de pelo menos 3, não sei se tem 4, 3 é certeza. Tem pelo menos 3 especialistas diferentes, todos são contrários à questão que vem sendo colocada na mesa contra essa Procuradoria da AGU, todos, sem exceção. Atos do governo Dilma para combater fake news abrem brecha para punir opinião e geram alerta de juristas. Críticos da medida, que pode ampliar as prerrogativas de combate à desinformação por parte da AGU e do governo federal, entendem que o órgão já pode, hoje, mover uma ação com o objetivo de impedir danos à sociedade em caso de campanhas de desinformação, sem a necessidade de criação da estrutura específica. Já dá para fazer. Alertam ainda para o risco de, mesmo a decisão final sendo do judiciário, que é a atuação do executivo, possa coibir a liberdade de expressão, inclusive em futuros governos, ao ser usada para intimidar opositores com ações judiciais. O professor de Direito Público da USP, o Floriano de Azevedo Marques Neto, argumenta que distinguir o que é informação do que não é, não deve ser feito, o que é e o que não é, deve ser feito a partir de um entendimento amplo, com marcos legais democraticamente debatidos como parâmetros para essa separação. E onde é feita essa discussão? Na Câmara, no Senado, no Legislativo brasileiro. Não é a canetada democrática que vai falar o que vai acontecer e o que não vai. Agora, toda esta preocupação, essa guinada autoritária que o Brasil está dando, é por culpa de quem? Da turma da Globo, da turma do Estadão, da turma do MBL, do Nando Moura, do Danilo Gentili. Essa turma, eles trabalharam ativamente para derrotar Bolsonaro. Eles tinham essa intenção e eles trabalharam por isso todo santo dia, para eles poderem voltar a sentir o gostinho, de ser a verdadeira oposição e quem sabe chegar ao poder. Por quê? Porque não tinha ninguém. Quem da terceira via tinha força capital de ter aquele clamor na sociedade, ser o candidato? Não tinha. Não tinha. Foi abraçar o Lula. Aí, diante disso, o senhor Guilherme Boulos foi convidado pela CNN para debater o tema. O outro convidado, e que não foi,
seriam 2 políticos e depois eles substituíram por algum professor aí de algum lugar. Mas enfim, o Boulos disse que ele defende a criação de procuradoria e diz que fake news influenciaram a eleição. Bom, se a gente parar pra pensar, né? O amigo do Boulos é o Janones, do Dilma também. Tudo que ele falou de Bolsonaro, eu realmente acho que pode ter impactado, né? Eles mentiram muito, muito, muito. Ah, Nossa Senhora. Foi cada coisa que disse. Coisas que envolvem o salário, coisas que envolvem as meninas lá da Venezuela. Realmente, acho que isso pode influenciar. Mas o Boulos não tá falando disso. Ele vai fingir que a esquerda não fez nada de errado. Aí eu seria o Kim Kataguiri, mas tava com a internet, não foi. Mas guarda essa informação. Enquanto isso, graças a Deus, temos aqui deputados como o Carlos Sampaio, que não é do PL, não é da dita direita. Urgente, acabo de ingressar com a primeira representação contra o desgoverno do Dilma. Vamos para cima. Vou mostrar uma hora aqui para vocês. Na noite de ontem, ingressei com uma representação na Procuradoria-Geral da República contra o decreto de Lula que cria o que ele chama de Procuradoria Nacional da Defesa da Democracia, um órgão que, segundo ele, teria a missão de combater a desinformação sobre políticas públicas. A primeira pergunta que eu faço é: se não existe nenhum texto legal que define o que é desinformação, quem será o responsável por decidir o que é verdade e o que é mentira? Você, Lula. Segundo ponto, essa função cabe ao Ministério Público e não à Advocacia Geral da União, como o PT quer. E por fim, e o mais importante, se não derrubarmos esse decreto, o Lula pode usá-lo para patrulhar pensamentos, censurar críticas e perseguir adversários. Espero mesmo que o Ministério Público acolha minha representação e atue junto à Suprema Corte para derrubar essa medida absurda e autoritária. Afinal, para defender a democracia, já temos a nossa Constituição. Vamos para cima. Parabéns, de verdade, para o senhor Carlos Sampaio. Parabéns, deputado. Eu acho que é isso que a população espera. Os parlamentares, né, utilizem verdadeiramente seu poder de ação para tomar esse tipo de medida e resolver. Parabéns, de verdade mesmo. Eu fiquei surpreso, falei, nossa. E aí começa a vir uma pergunta na minha cabeça. Onde estão os parlamentares da verdadeira direita? Os super fiéis, como eles mesmos dizem. Sou fiel a Bolsonaro. Cadê vocês? Cadê vocês? Você vê que a atuação do deputado gera notícia na imprensa. É do PSDB, gente. Esse Carlos Sampaio, ele é até um cara bem mais à direita. Apoiou Bolsonaro em determinado momento. Não é bolsonarista, etc. É um cara mais à direita. É um cara realmente mais à direita. Eu já observo ele tem um tempo. Mas, pô, custava alguém? Tem gente que não foi eleita ainda, beleza. Mas e os que já estão eleitos? Cadê, gente? Onde é que tá essa turma, pessoal? Onde é que tá? Tá postando vídeo com marca d'água. Tá chorando, tá falando óbvio. Trabalha. Trabalha. É duro falar isso. É duro trabalhar. Eles têm assessores pagos. Assim, o que é que tá acontecendo? Você viu? Acabo de entrar com medida contra o patrulhamento para censura do novo governo. A coisa é tão feia que até o Girão tá medindo, né? Tá trocando letras. Não escreve censura como censura, né? Com medo do que tá acontecendo. O brasileiro cuja liberdade foi conquistada com muito esforço tá estarrecido vendo a AGU e SECOM se armarem para intimidar críticos. O Senado deve agir, já que tem dívida com a sociedade, para sua missão diante de toda a questão. E aí o Girão entra com PDL. Um PDL é um instrumento. Onde está, os deputados também podem entrar com PDL. Óbvio, não basta só o PDL. O PDL é o primeiro passo. Depois tem que conseguir colocar esse PDL em votação. Depois de conseguir colocar em votação, tem que ter quórum e número para aprovar.
Mas ainda assim, alguma coisa está sendo pelo menos feita, né? Não estão de braços cruzados. Aí você vê aqui outra coisa. O Girão não é bolsonarista. Esse daqui se elegeu, né? Às custas de Bolsonaro. Esse aqui se elegeu às custas de Bolsonaro. Mas também não. Fica em cima do muro. Na época de eleição, tava doidinho para apoiar o senhor Sérgio Moro. Mas assim, olha quem tá trabalhando. Marcos Duval apresenta a proposta para assustar decreto de Lula que dificulta o acesso, né, a ferramentas. Aí tem o Reis, pronto. O Reis realmente bem mais à direita, né? Aí, Reis em protocola, um PDL, para derrubar o novo decreto do Dilma. E onde é que tá a turma da direita? Eu não coloquei aqui em vídeo, mas deixa eu falar aqui com vocês um negócio. Não vou falar quem é a pessoa não, mas é deputado. Peraí. Pesquisar aqui. Chega dói. Cadê? Diacho? Aqui, ó. A única possibilidade de impedir a completa destruição do Brasil será impedir o Pacheco de se reeleger. Pessoal, se o Pacheco se reeleger, o Brasil vai acabar de vez. É o fim. É o fim. Esse deputado, ele vai entregar o mandato? Que é o fim. Ele tá falando. Vai acabar de vez. Ele vai entregar o mandato? Não. O cara tá lacrando no Twitter. Meu Deus do céu. A única de acabar de vez. Sim, cara, isso vai levar as pessoas pra onde? Pô, o Bolsonaro falou, gente, o Brasil não vai acabar. Não vai acabar do dia pra noite. Não é assim. E a dependendo da tentativa que essa turma tentar, não vai dar tão certo não. E eles já estão tendo alguns problemas reais, inclusive no que diz respeito a quórum de votação. A gente vai falar sobre isso ainda, quando falar da carreta furacão. Então assim, não acho que vai acabar. Aí depois o cara fala o seguinte, né? Temos que ganhar o senador a qualquer custo, fale com o senador do seu estado. Assim, beleza, pode falar. Mas normalmente o senador de direita vai ouvir o eleitor de direita e o senador de esquerda vai ouvir o eleitor de esquerda. E tem lá o de centro, que tem a base dele, ele se elege, não tá nem pra rede social, não tem pra nada. Então assim, quem tem que estar trabalhando pela eleição do Rogério Marinho são os deputados e senadores. Estão lá, conversa. Vai lá, resolve. Os partidos, eles têm duas casas, óbvio, né? As duas casas, elas querem ser ambas contempladas com suas demandas, mas às vezes você conversa, não, olha só, a gente, quem sabe, te ajuda em alguma coisa ali na Câmara e você apoia a gente aqui no Senado, vamos conversar para ver. Isso aí, por exemplo, é uma das próprias conversas que o Valdemar teve com a turma do PP. Ó, vamos apoiar o Lira aqui a nível da Câmara, e aí no Senado queremos o apoio do PP aí em torno do Rogério Marinho. Não, beleza, etc, tudo bem. Então, um tipo de conversa. Não, vai lá, precisamos do povo. Vai, cobre. Uai, mas tu foi eleito pra quê, cidadão? O Brasil não vai acabar. Para de lacrar. Para de lacrar. São os deputados... Gente, eu fico às vezes procurando, criando essas listas. Eu vou criar aqui uma lista pra ver o que os deputados da direita fazem. Encontrar alguma coisa bacana, vou trazer, colocar aqui em vídeo pra mostrar, ó, pessoal, o pessoal tá trabalhando. Não. Tá postando, né? Notícia na internet, não apontando. Coisas que qualquer um de nós podemos fazer. Agora, eu não tenho, eu acho que vocês também não têm uma equipe de assessores com tudo pago, caneta e poder para agir. Eles têm, mas não estão fazendo. E aí, diante desse cenário, né? Todas as preocupações do que está acontecendo. Aqui é mais uma notícia no âmbito aí de brasileiros tentando sair do Brasil. Não é a primeira. Isso aqui já está sendo dito desde o encerramento das eleições. Mas tá aí, ó. Pedidos de brasileiros para asilo nos Estados Unidos dobrou em 2022. Por que será? Por que será que dobrou? Inacreditável. O Brasil tá um país tão bom. Ao longo da matéria diz que são medos que a população está tendo, né, da situação econômica que o Brasil pode enfrentar e também de questões ligadas a questões judiciais. Mas beleza.
Vamos pegar um gancho aqui, que é questão judicial, para falar da carreta furacão. Se liga. No vídeo de ontem, comentei com vocês daquela questão do prerrogativas, que ia acionar a justiça para forçar o Múcio a trabalhar. Eu falei, rapaz, isso aqui é muito estranho, viu? Isso aqui é no mesmo governo. Você tá, né? Vai, miséria. Pega mal. Pegou tão mal que um dia depois, ó, galera, ó, foi mal aí, viu? Desculpa, viu? Desculpa, ó. O Grupo Prerrogativas pisou no freio na ideia de acionar a justiça para obrigar o Múcio a desmontar os acampamentos. Tive aqui a conversa, né? Vai dar certo, etc, tudo mais. Não, tá bacana. Desentendimento claro. Existe um desentendimento claro entre defesa e justiça. Isso é inegável. A turma da revista até soltou uma nota falando o seguinte, ó. Petistas indignados com o ministro da Defesa. E quem tá falando da questão de políticos, mas colocou alguns tweets, né, de apoiadores do Dilma, assim, revoltados com essa indicação, com essa nomeação. Estão totalmente revoltados. Só que com quem os petistas realmente deveriam estar revoltados, colocando o dedo na cara, onde os seus grandes representantes do legislativo, tipo o senador Randolph, se fosse outro momento, ele já tinha acionado até, sei lá, os super amigos, Esquadrilha da Fumaça, né, os Vingadores, a Liga da Justiça, e eu tô falando desse caso aqui. Porque se fosse o governo Bolsonaro que tivesse indicado o ministro ou a ministra que aparecesse numa nota como essa falando, ó, grupo político de ministra do turismo mantinha tropa clandestina de PMs na prefeitura de Belfor Roxo. Vaguinho, prefeito da cidade, marido de Daniela Carneiro, manteve 9 agentes trabalhando no município de forma ilegal. Tu já pensou se fosse no governo Bolsonaro a valentia do Randolph? Ei, diacho. E não para aí. A gente começou a comentar ontem. UOL. Bonde de milicianos. Falei de novo. Essa é forte, né? Bonde de miliciano, não é com S, não é plural, é singular. Bonde de miliciano que apoiou ministra de Lula foi ligado a 100 mortes. Bonde de miliciano. M-I-L-I-C-I-A-N. Nossa Senhora! E para aí? Não. Condenado por chefiar o bonde do Jura, o ex-PM Juraci Alves Prudêncio apoiou pessoalmente em 2018 a candidatura a deputada federal da recém-possada ministra do Turismo. Leia mais na reportagem completa. Para aí? Não. Mais um acusado de chefiar milícia tem conexão com a ministra do Turismo, Daniela Carneiro. Para por aí? Não. Terceiro miliciano tem laços com a ministra do Turismo. O Cláudio Dantas, no Twitter, ele até falou, já pode pedir música no Fantástico. Desta vez, trata-se de Fabinho Varandão. Ele é réu na justiça sob acusação de comandar milícia que controla TV e internet pirata em Belfor Roxo. Para aí? Não. Miliciano ligado à ministra de Lula foi citado em relatório de CPI do Freixo. Tá, poxa. Paramos aí. Não. Novo presidente da Embratur. Freixo diz não está constrangido com elo de ministra com miliciano. Cabe a ela falar. Eita, valentia, meu senhor. Tu já pensou se fosse o governo Bolsonaro? Rapaz, era capaz do Marcelo Freixo empacotar. Porque aí a pressão ia subir, ele ia ficar maluco, a cara ia ficar vermelha, ia começar a ficar nervoso, babar assim, espumaçar pela boca. Espumaçar. Quando eu tirei essa palavra, espumar pela boca. Rapaz, assim, é inacreditável. É o silêncio. Silêncio. Você não vê ninguém da esquerda comentando sobre isso. Felipe Neto está
Ele desapareceu. O Felipe Neto está de férias. Ele não pode salvar o Brasil hoje. Não pode. A Miriam Leitão, não sei. A Natuza Nera, ela estava ocupada. Ela foi lá na Alvorada, né? Vê a infiltração no teto. Agora virou mestre de obras. Ela deve ter ajudado na reforma do estúdiozinho, né? Deixar meio bonito, bacana. Eu vou lá, mestre de obras, né? Ver aqui o concreto, bater uma laje com a Janja. Não, mas cadê? Cadê a turminha? Rapaz, é inacreditável. Eu toda hora acho que vai acabar, mas não, ainda tem mais. E eu ainda tô sendo bonzinho. Vai guardar pra amanhã, né? Manter a notícia. Saíram mais notícias. Dessa daqui foi a última que eu peguei, já saíram mais aí. Já saiu notícia na Folha, saiu nova notícia no Globo. Mas só pra fechar por hoje e fazer alguns comentários. Construtora diz que ministra do Turismo e marido devem R$822 mil. João Fortes Engenharia alega que Daniela e Wagner Carneiro não pagaram imóvel comprado na planta no Recreio dos Bandeirantes. Faz o L. Tá tudo resolvido. E aí, veja só. A nomeação dessa senhorita é assim, um caso que realmente você tem que olhar de forma mais ampla. Bem mais ampla. Porque, olha só. Essas negociações, essas promessas, elas foram anunciadas já basicamente no final do ano. Só que isso vai estar acontecendo há um bom tempo. A própria PEC da transição, a votação, tudo como foi feito, a escolha do Elmar Nascimento para ser o relator, o Alcolumbre puxar para ele, isso não foi aleatório. Não foi aleatório. É o líder tentando para... vocês querem aqui uma ajuda? Quem tem que sabe criar uma interlocução. Só que essa turma não é boba. Essa turma não é boba que tá aí conversando. O Alcolumbre é espertão, ele pensou no dele. E a turma da Câmara não. Então assim, o PT ele quer o apoio do União Brasil. Teve isso daí, teve as nomeações. A coisa não caiu bem, porque os nomes são vistos como inócuos. É basicamente assim, estão atendendo um desejo do Alcolumbre e do Bivar. E você tem que olhar para o União Brasil e lembrar que o União Brasil é a fusão do DEM com o PSL. E a maior quantidade de representantes vem do DEM. O Bivar é a marionete. O Bivar é o Haddad do ACM Neto. É o poste. O Bivar ele não manda. Ele não tem poder, ele não manda. Ele é o poste. Ele acha que ele tem algum poder. E o Bivar tentou emplacar a demanda dele e prometer. Cara, ninguém tá nem aí pro Bivar. E aí, diante disso, que vem aquelas matérias que a gente comentou recentemente falando, né? O próprio Randolph cobrando, tem 3 ministérios. Vão ter que entregar aí pelo menos 60% dos votos. E aí o José Guimarães, Randolph, não briga, deixa que eu resolva aqui na Câmara. Por quê? Porque o clima não tá bom. Aí vem essa confusão aí. Vai fazer o quê? Todo mundo não tá nem aí. Te vira, né? A indicação não é minha, do Bivar. O Bivar fez uma notinha sem vergonha, meio que de apoio. Tá nem aí. E aí, vai fazer o quê? Do jeito que tá, não tá bom. Aí já estão pensando em dar Codevasf, lá para o Elmar Nascimento. Aí fala o seguinte, a União vê a Operação Tabajara do PT e não deve se esforçar por Daniela Carneiro. E o que seria essa Operação Tabajara? Assim, eles avaliam que o PT conduziu uma verdadeira Operação Tabajara para atrair o partido e que mesmo com os espaços não é possível garantir apoio nem de 10%. Cara, vocês não estão tentando nos agradar. Vocês deram lá o Ministério pro Alcolumbre, pro Bivar, sabe? O Juscelino que tá na comunicação, a gente não pode nem indicar. Pro segundo escalão, terceiro escalão, que não é porteira fechada. A Gleisi já falou isso. Aí você pega essa e junta com essa outra. Aí você começa até agora mais algumas informações que você fica... União tenta tomar distância de crise e diz que a escolha foi do Dilma. União Brasil, né, ele quer distância do caso, provocada pela relação dela e do marido com milicianos no Rio. Integrantes da cúpula do partido alegam que a escolha de Daniela para o ministério partiu do próprio Dilma, que desejava retribuir o apoio que recebeu dela e do marido durante a campanha. Olha só, hein? Recebeu apoio na campanha, olha só. E que seu nome não foi uma escolha da sigla. A bancada da União na Câmara, da qual Daniela faz parte, diz não se sentir representada.
Aliados do Dilma, por sua vez, querem acreditar que a ministra pode cair de madura, a depender do avanço das denúncias. Para o PT do Rio, no entanto, Daniela se tornou peça importante para impulsionar o partido em reduto bolsonarista. Pronto, falei. André Siciliano. Comandava até a Alerj. Não há nada que macule a indicação de Daniela. O apoio dela e do Vaguinho foi importante na Baixada na eleição. Eles caíram dentro para ajudar o Lula. E você acha que essa turma é besta? Não é. Belfor Roxo tem uma base eleitoral, tem uma quantidade de eleitores. Essa turma, eles pensam, não hoje, amanhã, uma semana, um mês, 2 anos. Eles pensam longuíssimo prazo. Você acha que a turma já não está pensando, já não está conversando 2026, governador, senador? Para você ser eleito senador, você tem, é basicamente uma eleição majoritária, né? Só que é um pouco mais fácil em 2026 porque são 2 vagas. Então os 2 primeiros entram. Então, assim, são várias discussões. Quer montar base. O cara com certeza deve querer continuar sendo prefeito. Depois que ele coloca o dele. A turma do PT do Rio doidinha para colocar uns indicados nas prefeituras da região. Montar base. Então tá aí. Olha quem tá defendendo. Você tem que olhar assim, ó. Sai do quadrado da confusão, olha de longe. Vê quem tá defendendo, por que tá defendendo. O que é que tá rolando aqui? Padrinho. Em nota divulgada nesta quinta, em apoio a Daniela, o Bivar fala em escolha acertada do presidente Dilma na nomeação. Membros do partido afirmam que o trecho tenta sublinhar essa distância. Deputados da União se dizem incomodados com a articulação política do governo Dilma, dizem que só o Columbre foi entendido como representante dos ministérios e que ainda assim, na pasta de comunicações, o Juscelino Filho não recebeu autorização do PT para nomear o presidente dos Correios. O mal-estar na sigla é tamanho que parte dos deputados diz negociar com o rival PL, de Bolsonaro, uma eventual aliança para assumir o comando da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara contra o PT. E aí eu pergunto para vocês uma coisa, olha esse caso. Olha o tamanho do escândalo. Cadê os deputados de direita para jogar para cima? E não é jogar para cima compartilhando notícia, não. Sei lá, fazer um questionamento aí no comitê de ética, né? Os vínculos, etc. Pede esclarecimentos. Faz alguma coisa. Esse caso aqui, assim, sabe, o cara deu uma faca quente e não é nem o queijo, é manteiga. Tá assim, ó, cara, tem um pedaço de manteiga e uma faca quente. Se tu colocar, derrete toda. Não precisa nem cortar, derrete. Onde é que tá a turma, gente? Aí você vê. As críticas estão vindo. Pra minha surpresa. A turma aí ligada ao Moro, Transparência Internacional, critica novo ministro da Integração, condenado por desvio de recurso público. Esse daqui é do Alcolumbre. É o Valdez Góes. Esse é o cara do Alcolumbre. E a turma da Transparência Internacional, eles são ligados à esquerda liberal progressista, né? Essa de esquerda globalista, internacional. Olha só. Então, tem muita coisa vai rolar. A situação no Brasil vai piorar? Com certeza. Economicamente vai piorar? Deve piorar, sim, mas quase que com certeza absoluta. Acho que só um milagre. Se Deus gostar muito do Brasil, não vai dar tão errado. Em termos de liberdade vai piorar? Eu acho que também vai, mas não vai acabar, gente. Não vai acabar. Tenho toda certeza. Ao menos 6 ministros de Dilma usaram orçamento secreto. Saiba quem e os valores. De ministro, viu? Isso porque nem todos são políticos. Tem acho que 10 aí que não tem filiação partidária. Então, pelo menos 6. Aí você vê como estão as coisas. Olha a situação. Sem União Brasil, fica difícil para o PT sonhar em voos altos para pegar as comissões importantes, né, na Câmara. No Senado, eles, se conseguir emplacar o Pacheco, deve conseguir uma coisa melhor. Mas além disso, além das comissões, eles também precisam aprovar as matérias, os projetos de lei, diversas coisas. Não dá para vir tudo via canetada. Aí você vê, ó, partidos preteridos reclamam da articulação política do Dilma. Os partidos alijados, no primeiro escalão, né, reclamam da mudança do canal de interlocução. Estão falando que agora tá ruim. Bom tava antes. Agora, quem é o responsável? Alexandre Padilha. Com o início da gestão, ele tomou conta. Durante a transição, Gleisi e José Guimarães.
Esquece José Guimarães por hora. Gleice que tá mandando muito. Segundo relatos, integrantes de partido como PV, Avante e Solidariedade têm sido confrontados com negativas de Padilha a promessas feitas pela Gleice. Na segunda-feira, por exemplo, o PV soube pela internet que a Funasa havia sido extinta. O órgão foi prometido a legenda que já havia enviado até o currículo do indicado. Ao buscar esclarecimentos sobre o ocorrido, foram informados apenas de que Gleice havia sido contra. Integrantes do governo afirmam que a decisão não foi política e constava em 2 relatórios da transição como sugestão para melhorar a eficiência. No PV, a reclamação é de que a legenda está sendo tratada como de segunda classe, mesmo entre os aliados menores. O PCdoB tem a mesma quantidade de deputados, mas recebeu o Ministério de Ciência e Tecnologia. E a Rede tem dois representantes. Um é o do Congresso, que é o Randolph, e a Marina, ministra do Meio Ambiente. Seus integrantes reclamam, inclusive, que o PT desconsidera que, se não fosse o PV, haveria 4 deputados petistas a menos. Para a esquerda tem útil e inútil. E mais do que isso, tem uma briga interna por poder. O Padilha, ele tem um grupo dele. Não é o mesmo grupo da Gleice. É diferente. Podem conversar, de esquerda, etc., mas é de grupo diferente. A intenção a partir de agora é que os 3 partidos passem a negociar juntos, incluindo o Patriota, que, já que somados, possuem 21 deputados, mas há divergências internas. O Janones quer comandar a CCJ. Não vai rolar. Mas a gente chega lá. Aí o Estadão hoje, de manhã, também comenta sobre isso. Aliados se queixam de Alexandre Padilha. Ele aí tá dizendo que ele não tem reconhecido acordos firmados por petistas como José Guimarães, principalmente durante a PEC da transição. Muita coisa foi colocada na mesa. Para aprovar uma PEC daquela, tá maluco. E não cumprir é ruim, viu? Ruim para eles. Eu acho que a turma vai ficar bem chateada. Acho que já tá provado que o político brasileiro ele não pensa no Brasil. Sempre pensa nele. E aquele desejo de vingança sempre tá no ar. Aí você pega tudo isso daí e vê essa nota. Não foi bem assim. A Gleice disse que os ministérios do terceiro governo não foram entregues de porteira fechada. Só que não foi bem assim a conversa inicial. Um exemplo se deu com o PSB, partido do Alckmin, que recebeu a promessa de comandar o Ministério das Cidades. E aí o França seria o ministro, e as secretarias seriam repartidas entre os grupos. A do saneamento, quem ia nomear, João Campos, lá de Recife, né? Vinha de Pernambuco. França foi cotado para ser ministro por gratidão, né, etc. Tudo mais. Qual foi o fim da história? O PT não quis abrir muito espaço para o PSB, retirou o Ministério das Cidades e liberou apenas o pequeno Ministério dos Portos e Aeroportos, que para o Márcio França é de boa porque ele é da região de Santos, tem o Porto de Santos, etc. Ele tem base lá. Para ele é bom. Ele consegue entregar para a base dele algo, montar base. Ele é de lá. Só que o PSB é um partido, né? Um partido, tem no Brasil inteiro. Então, por partido é ruim, por Márcio França é de boa. E aí que tá o ponto. Só que a história é diferente no PSB. Perder o Ministério das Cidades para o MDB, que tem mais força no Congresso, significou ficar sem orçamento e sem seu carimbo em políticas públicas no Nordeste. O pessoal quer entregar obra. Querem ministério com capilaridade, com entrega, com orçamento. Esse que quer aparecer, quer brilhar, é o que Simone Tebet queria. Político quer espaço para quê? Fazer o nome deles, rodar o Brasil. Não necessariamente para botar no bolso nem nada, quer aparecer, que não é visto nem lembrado. Ele já está pensando prefeitura, vereadores, deputados estaduais, emplacar o governador. O partido está pensando a longo prazo. E é briga. É um dando rasteira no outro, entre partidos e entre si. Aí você vê, ó, quem que está realmente mandando? Quem está mandando nesse governo? Aqui, ó. Três manchetes. Gleice emplaca a PT em 10 ministérios. Gleice meteu 10 ministérios pro PT. E mostra sua força no novo governo. E isso porque ela tá fora. Tomando conta do partido. Após comandar a sigla no pior momento, petista assegura pastas estratégicas para o partido se torna uma das mulheres mais poderosas da política no Brasil. E quando acabar o mandato dela na frente do PT, deve virar ministra. E quem manda também? Esse daqui é esperto. Ó, sou apenas um militante. Oh, meu Deus, eu não mando nada.
Quem sou eu? Tô aposentado. José Disseu. Filho de Zé Disseu, Zeca será o líder do PT na Câmara. Mostramos algumas notícias anteriores. Disseu lá assistindo o jogo junto, sendo cortejado, pessoas querendo entender o que está acontecendo. Um canal de diálogo entre a velha guarda, a nova guarda. Falando assim, leva lá meu nome pro Dilma. Ele fala, eu vou ver. E ninguém querendo confirmar se ele tem ou não tem uma linha direta com o Dilma. Você acha que esse cara tá aposentado, que não manda em nada? O que voltou é a esquerda raiz, vermelhíssima, Foro de São Paulo. Não tem essa esquerdinha frufru, bonitinha. Né? Vai ter também alguns ministérios. Mas quem manda o centro de poder tá aqui, tá claro. É Lula, Gleisi, Disseu. Essa turma aí. O restante sabe, esquece. Olha aí. Tem o útil e o inútil. PT dá banho de água fria nas pretensões do Janones. Falou pra ele, irmão. Esquece a CCJ. Quando foi a última vez que vocês ouviram falar do Janones? Já parou pra pensar nisso? Apareceu. Cadê o Janones? Tava mentindo de forma assim absurda e nada acontecia, cara. Eu nunca vi uma coisa tão ridícula o que estava acontecendo. Mas qual era o problema? Era as desinformações da turma da direita. Em 4 dias, o governo Dilma se revela uma gestão presa ao passado. Que diz, o que se viu até agora foi um longo acerto de contas com o passado. O presidente esvaziou o GSI, ignorou a transição entre os militares, fechou órgãos estratégicos para o ruralismo, assistiu seus ministros atacarem de todas as formas a gestão passada e até mesmo outros governos como o do Temer. O acerto de contas parou claro antes de chegar ao desastroso período da Dilma. No discurso atual do petismo, o país era um paraíso até deixar de ser comandado pela companheirada. O fetiche pelo passado também ficou evidente nas promessas revisionistas de boa parte dos auxiliares de Lula. A turma chegou ao poder com vontade de ocupar cargos e pilotar orçamentos. É o objetivo. Revogar foi a palavra marcante até este 5º dia de governo. A falta de comando na esplanada levou Rui Costa, chefe da Casa Civil, a desautorizar colegas de ministério que saíram avançando sob prerrogativas do Congresso. A sorte do atual governo é que o país ainda está regularmente na praia, de férias, sem acompanhar o espetáculo com a devida atenção. Você imagina se tivesse todo mundo realmente vendo o que está acontecendo. Vamos falar sobre isso. O que é que está acontecendo? Ex-ministro aí do Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente do Banco Central, ex-presidente do BNDES, o Luiz de Barros. Olha, a XP reapareceu. A XP do benchmark reapareceu. XP revisa projeção de déficit primário do governo central em 2023. De 107 bilhões de déficit para 167. Despencou. O déficit aumentou 60 bilhões. Troco de bala. Ibovespa com Dilma tem pior reação do século XXI. No primeiro dia pós-eleição, você viu, ele fez igualzinho ao Dilma 1. Só que entre a eleição e a posse, nunca houve uma desvalorização tão grande. -7. E no primeiro dia, pós-posse, mais derretimento. Foi basicamente aí o Dilma 2. Basicamente o Dilma 2. Nunca houve realmente uma reação tão ruim em todo o século XXI. Lacrou. Haddad diz ainda não ter medidas para corte de despesas. Meu Deus, coitado do Haddad, velho. O Haddad tá perdido. O Haddad sabe que não tem resposta, não. Vai fazer como, Haddad? Haddad! Onde é que a gente vai cortar a despesa, Haddad? Não sei, ainda não tem resposta. Ainda não, mas vai ter. Vai apresentar em breve. Rombo fiscal em 2023 é de 321,5 bilhões. Mas o ministro diz que ainda estuda ações para equilíbrio fiscal, que seriam anunciadas no primeiro trimestre. Sem dar, não me cobra. Primeiro trimestre devo apresentar.
321 bilhões de rombo fiscal. Ai. Imagina, pessoal, o ministro da Fazenda não sabe o que fazer ainda. Não sabe. E quando ele não sabe, ele vai descobrir. Vamos ter paciência. Vamos dar uma chance pro Haddad. Aí, né, a Miriam Leitão, ela tem que entrar em campo pra ajudar. Pô, e aí, ó? Pô, o Haddad não sabe o que fazer. O cenário tá catastrófico. Os ministros brigam entre si e fazem acenos, né? Tomam ações que fazem o mercado e a loucura. Já sei. Vamos colocar a culpa em Bolsonaro. Bolsonaro entregou a Lula uma economia estagnada. Pronto. Ó, se der tudo errado, a culpa era de quem? A culpa é de Bolsonaro. Não, foi Bolsonaro que quebrou o país, viu? Tentamos, mas a economia estava estagnada. A Miriam Leitão é boa demais. Aí o Haddad tá nervoso. Ixi, só faltou mandar calar a boca. Esse Haddad, viu? Se liga. Após o embaixador da Argentina afirmar que estava discutindo a criação de uma moeda comum para o Mercosul, o Haddad disse que a proposta não existe. Esse é o tweet aqui da CNN. Vamos ouvir junto, né? CNN. Depois do embaixador da Argentina ter dito que estava discutindo a criação de uma moeda comum para o Mercosul, o ministro da Economia, Fernando Haddad, disse que a proposta não existe e chegou a dizer que o jornalista que perguntou sobre essa questão deveria se informar primeiro. Vamos ouvir essa fala de Fernando Haddad. Não existe moeda única, não existe essa proposta. Vai se informar primeiro. Vai se informar primeiro. A gente mostrou aqui no CNN Prime Time ontem a fala do embaixador argentino e a gente relembra o que disse o senhor Scioli sobre a moeda comum. Brasil es el parceiro número uno de la Argentina y en un contexto de crisis y la globalización, la voluntad de fortalecer toda nuestra región y nuestra complementación. Haddad es un economista que tiene una visión muy productivista, la visión de la economía real, un compromiso muy fuerte también con el gran objetivo de la moneda común. La grande objetivo de la moeda comum, alguma coisa assim. Eu não sei falar espanhol. Vou até voltar. Vamos ouvir. El gran objetivo de la moneda común, que será también de un impacto positivo. Bueno, sí, sobre la moneda común trabajaremos. Sí, eso no significa que cada país no tenga su moneda, lo que significa una unidad para la integración y aumento del intercambio comercial en todo este bloque regional, que como dijo el presidente Lula, fortalecer el Mercosur, ampliar a la Unión Latinoamericana, es muy importante. O vídeo com a legenda, inclusive, eu mando no canal do Telegram, o link tá aqui embaixo. Mas, aí, né? Vá se informar. A Haddad tá nervoso, Falando de economia também, chegando aqui já quase ao final, não vai dar falta da agenda verde. Governo do Dilma vai rediscutir marco de criptomoedas. Regulamentação. A maior corretora de criptomoedas, né, que compra, vende, negocia e tudo mais, é a Binance. Eu não vou perseguir ninguém aqui, nem ficar... Meu Deus, quem sou eu? Pesquisem no Google quem, o parente de quem, da picanha, foi contratado para trabalhar na Binance. E aí vocês tiram as suas conclusões. E aí encerra com essa daqui, com a carta ao leitor, palavras e ações. A largada do novo governo aponta para uma perigosa combinação de populismo com irresponsabilidade fiscal. Quem poderia imaginar que tudo isso estava para acontecer, né? Mas enfim. Deixa eu só botar aqui agora. Pronto. Tá os links das matérias do vídeo de hoje. Vou mostrar aqui. E hoje é sexta-feira, né? Hoje o dia promete. Sexta-feira normalmente não decepciona. Vamos ver. Teremos a queda?
a primeira-ministra, vai parecer que ela decidiu pelo bem do Brasil. Não, pelo bem do Brasil ela vai abrir mão do cargo, vai voltar para a Câmara, porque ela não quer impactar, não quer escândalos ao redor do governo. Vamos ver o que vai acontecer. Com certeza amanhã, se tudo der certo, né? Assim eu espero estar de volta. As coisas estão complicadas no Brasil. Tenho certeza que vocês sabem do que eu estou falando. Mas, por hoje eu fico por aqui. Se gosta do meu trabalho, passa também no canal. Tem um botão de valeu, tem um pé na descrição, sempre falo isso. Mas, acima de tudo, compartilhe esse vídeo. E te vejo amanhã. Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.